Esclarecimento ao leitor. Este livro é da primeira edição versão 1952. Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos a você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael Alveor, Catecismo Gnóstico. Ao leitor: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que vivemos? O pior de tudo é a situação difícil e estranha em que nos encontramos. Desconhecemos o segredo de todas as nossas tragédias e, no entanto, estamos convencidos de que tudo sabemos. Levar um mamífero racional daquelas pessoas que se gabam de ser influentes na vida, ao centro do deserto do Saara, deixá-lo lá longe de qualquer oásis e observar tudo o que se passa de um dirigível. Os factos falam por si. Eles mesmos, embora o humanoide intelectual se vanglorie de ser forte e se acredite ser um homem, no fundo ele se mostra assustadoramente fraco. A anima racional é 100% estúpida. Ele se considera o melhor. Ele acredita que pode se desenvolver maravilhosamente através do jardim de infância, manuais de urbanidade elementar, secundário, bacharelado, universidade, o bom prestígio do pai, etc. Infelizmente, depois de tantas cartas e boas maneiras, títulos e dinheiro, bem sabemos que qualquer dor de estômago nos entristece e que no fundo continuamos infelizes e miseráveis. Basta ler a história universal para saber que somos iguais bárbaros de outrora e que, ao invés de melhorarmos, nos tornamos piores. Este século XX, com toda a sua espetacularidade, guerras, prostituição, sodomia mundial, degeneração sexual, drogas, álcool, crueldades exorbitantes, extrema perversidade, monstruosidade, etc., etc., é o espelho no qual devemos olhar para nós mesmos. Não há, portanto, nenhuma razão imperiosa para se vangloriar de ter alcançado um estágio superior de desenvolvimento. Pensar que o tempo significa desenvolvimento, progresso, é um absurdo. Infelizmente, os ignorantes esclarecidos continuam engarrafados no dogma da evolução. Em todas as páginas negras da história negra, encontramos sempre as mesmas horríveis crueldades, ambições, guerras, etc., etc. No entanto, nossos contemporâneos supercivilizados ainda estão convencidos de que esta guerra é algo secundário, um acidente passageiro que nada tem a ver com sua alardeada civilização moderna. Certamente o que importa é o jeito de ser de cada um. Alguns súditos serão bêbados, outros abstêmios, esses honestos canalhas, há de tudo na vida. A massa é a soma dos indivíduos. O que é o indivíduo é a massa, é o governo, etc. A massa é, então, a extensão do indivíduo. A transformação das massas, dos povos, não é possível se o indivíduo, se cada pessoa, não for transformada. Ninguém pode negar que existem diferentes níveis sociais. Há pessoas da igreja e do bordel, do comércio e do campo, etc., etc., etc. Da mesma forma, existem diferentes níveis de ser, o que somos internamente: esplêndido ou mesquinho, generoso ou mesquinho, violento ou pacífico, casto ou lascivo. Atrai as diversas circunstâncias da vida. Um lascivo sempre atrairá cenas, dramas e até tragédias de lascívia em que se encontrará envolvido. Um bêbado atrairá bêbados e sempre se envolverá em bares e cantinas, isso é óbvio. O que atrairá o usurário? O egoísta? Quantos problemas? Prendê-los? Desgraças? Porém, gente amarga e cansada de sofrer quer mudar, virar a página de sua história. Coitados, querem mudar e não sabem como. Não sabem como proceder, estão presos num beco sem saída. O que lhes aconteceu ontem, acontece-lhes hoje e acontecerá-lhes amanhã. Repetem sempre os mesmos erros e não aprendem as lições da vida nem por balas de canhão. Todas as coisas se repetem em sua própria vida, dizem as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, lamentam as mesmas coisas. Essa repetição enfadonha de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carregarmos os elementos indesejáveis da raiva, da ganância dentro do nosso interior. Luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, fragmentos da psicologia revolucionária pelo V.M. Samael Alveor. Fraternalmente, o editor, Luiz Adolfo Ortiz. M. Inter. Catecismo Gnóstico. Forma de poder mágico. Por Samael Alveor. Pergunta 1. O que é gnose? Resposta: gnose é conhecimento. Pergunta 2. O que é a Igreja Gnóstica? Resposta:
A igreja agnóstica é a igreja indivisível de Jesus Cristo. É a velha igreja dos velhos cristãos da Galileia. É a antiga igreja dos cristãos das catacumbas de Roma. Pergunta 3. Como vemos essa igreja? Resposta. Para ver aquela igreja é preciso aprender a viajar em corpo astral. Pergunta 4. O que é o corpo astral? Resposta. O corpo astral é um corpo luminoso que tem alma. Pergunta 5. Então a alma pode viajar grandes distâncias? Resposta. Sim, senhor, a alma envolta em corpo astral pode visitar o amigo ausente, o esposo ou esposa de quem não se tem notícias, etc. Pergunta 6. Dê-me esse segredo maravilhoso. Resposta. Se queres conhecer este segredo, consagra-te como discípulo da igreja agnóstica, e os mestres te ensinarão este segredo. Pergunta 7. Posso visitar a igreja agnóstica invisível? Resposta. Sim, senhor, pode visitar a igreja invisível quando souber o segredo. Pergunta 8. Você pode falar com Jesus Cristo? Resposta. Sim, senhor, você pode falar pessoalmente com Jesus Cristo no mundo invisível. O importante é que você aprenda a sair em corpo astral, porque no mundo invisível as almas podem falar com Jesus Cristo, vê-lo, tocá-lo e senti-lo. Nós temos esse segredo, e de bom grado o entregamos a você para que você possa falar com o patriarca de nossa Santa Igreja. Pergunta 9. O que é o Espírito Santo de que falam as religiões? Resposta. O Espírito Santo é o Senhor Jeová. Os santos em Jerusalém receberam o Espírito Santo. São Pedro tinha o poder de dar o Espírito Santo aos seus discípulos. São Paulo também tinha esse poder. Paulo de Tarso aconselha todos os cristãos a aprender a profetizar. Mas quando as pessoas se tornaram más, elas se esqueceram da velha religião cristã. Pergunta 10. A igreja agnóstica tem o poder de dar às pessoas o Espírito Santo? Resposta. Sim, senhor, muitos irmãos em nossa igreja já receberam o Espírito Santo. Aqueles que recebem o Espírito Santo podem conversar com as almas dos mortos. Eles podem conversar com os anjos. Eles podem ver Deus face a face sem morrer. Eles podem conhecer os segredos de homens e mulheres. Eles podem profetizar e podem fazer muitas maravilhas e prodígios. Pergunta 11. Você poderia me provar isso? Resposta. Claro! Depois de consagrado, você poderá ver muitos irmãos que já receberam o Espírito Santo. Pergunta 12. O que é a morte? Resposta. A morte é uma festa para a alma. Pergunta 13. Por que você diz que a morte é uma festa para a alma? Resposta. Digo que a morte é uma festa da alma, porque a alma que sai do corpo deixa de ter de trabalhar. Pergunta 14. Para onde vai a alma após a morte? Resposta. A alma depois da morte não vai a lugar nenhum, fica aqui vivendo entre as pessoas. Ela desce a rua sem que ninguém a veja, continua com seu povo, e vê tudo igual a antes. Veja o mesmo sol, as mesmas nuvens, os mesmos pássaros ensaiando o voo, como diz o poeta. Pergunta 15. E inferno, céu e purgatório, então onde eles ficam? Resposta. O inferno são as nossas baixas paixões animalescas. O purgatório é apenas o remorso das almas que sofrem. O céu é Jesus, Maria, José, os anjos, os arcanjos, os serafins e todas as boas almas. E os demônios são as mesmas pessoas más. Pergunta 16. Então tudo é como no ar? Resposta. Sim, senhor, tudo está na atmosfera. Pergunta 17. Se Deus é justo, por que ele envia alguém para passar dificuldades? Resposta. Quem semeia relâmpagos não tem escolha senão colher tempestades. Olho por olho e dente por dente, essa é a lei da represália. Pergunta 18. E eu, que fui uma ovelha mansa, por que tenho que pagar o que não devo, porque tenho que sofrer tanto? Resposta. Você está pagando o que deve, mesmo que não. Pague e acredite. Pergunta 19. Não me lembro de ter machucado ninguém. Você é um morto ressuscitado. Pergunta 20. Então, acabei por ser falecido? Você é a alma de uma pessoa falecida, mas você está em um novo corpo. Pergunta 21. Então depois que alguém morre, ele nasce de novo? Claro, meu amigo. Estou feliz porque ele finalmente me entendeu. Pergunta 22. Então as almas dos mortos voltam ao ventre de uma nova mulher, e nascem de novo com o corpo de uma criança pequena? Embora você não acredite, meu amigo, a verdade é que se volta ao ventre de uma mulher e nasce de novo para pagar o que deve. Agora vou explicar por que alguns nascem em um colchão de penas e outros na miséria. Pergunta
23 E como me lembro de todas as coisas más que fiz em minhas vidas passadas? Não se preocupe com isso, meu amigo. Na igreja agnóstica vamos te ensinar todas essas coisas, para que você se convença. Pergunta, 24 Uau! As coisas estão tão boas que não tenho escolha a não ser me consagrar. Estou muito contente, meu amigo, que você finalmente me entendeu. Falando é como as pessoas se entendem. O retorno. Pergunta, 25 O que se entende por retorno? Por retorno, as pessoas comuns entendem o retorno a uma nova matriz. Isso indica que podemos nos reincorporar em um novo organismo humano. Pergunta, 26 Por que não nos lembramos de nada de nossas vidas passadas? As pessoas não se lembram de suas vidas passadas porque sua consciência está adormecida. Pergunta, 27 Quem são os returners? Enquanto houver possibilidade de salvação, pode-se retornar a uma nova matriz e assumir um novo corpo físico. Porém, quando o caso está perdido, quando nos tornamos definitivamente perversos, quando nenhum castigo é mais útil, então é claro que não voltamos mais, não recebemos um novo corpo e entramos nos mundos inflados. Pergunta, 28 Como podemos verificar que voltamos a este mundo novamente? O retorno a este mundo após a morte para alguns é apenas mais uma teoria, para outros é um dogma, uma piada, uma superstição ou uma crença, mas para nós que nos lembramos de nossas vidas passadas, o retorno é um fato. Isso significa que somente lembrando de nossas existências anteriores poderemos demonstrar a dura realidade da reincorporação ou retorno a este vale de lágrimas. No entanto, repetimos, só é possível recordar nossas vidas passadas despertando a consciência. Pergunta, 29 Por que viemos a este mundo de novo? Voltamos a este mundo com o propósito de nos tornarmos perfeitos, porque infelizmente somos pecadores e precisamos acabar com nossos erros. Pergunta, 30 O que é que retorna a este mundo dos seres humanos? O que volta a este mundo é o ego do defunto. Pergunta, 31 Animais e plantas também têm seu retorno a este mundo? As almas das plantas, dos animais e das pedras são elementais da natureza. Eles também retornam a este mundo continuamente. Por exemplo, se uma planta seca e morre, o elemental desse vegetal renasce em outra planta. Se um animal morre, o elemental dessa criatura retorna em um novo organismo animal, etc, etc, etc. Pergunta, 32 Eu gostaria de me lembrar de minhas vidas passadas. Mas como minha consciência está adormecida, como posso acordá-la? Seguir o caminho da santidade é o caminho para despertar a consciência. Acabe com seus erros, arrependa-se de suas más ações, torne-se puro em pensamentos, palavras e ações. Garanto-lhe que quando acabar com todos os seus erros e maus hábitos, sua consciência despertará. Pergunta, 33 Quantas vezes alguém pode voltar a esta vida? Está escrito em letras de ouro no livro da vida que se volta a este mundo 108 vezes. Pergunta, 34 Por que alguns seres humanos retornam como homens e outros como mulheres? Tudo depende dos acontecimentos da vida. Às vezes temos que voltar em corpo de mulher e outras vezes em corpo de homem. Isso de acordo com os atos de nossas vidas anteriores. Pergunta, 35 Quanto tempo leva para um ser humano receber um novo corpo depois de morrer? Isso depende do destino de cada um. Alguns renascem imediatamente e outros demoram a voltar. Capítulo Eu amo. O amor é a soma da sabedoria. A sabedoria deve ser transmutado em amor, o amor é transmutado em felicidade. As sementes da sabedoria são transmutadas nas flores do amor. O intelecto não pode dar felicidade. Os autores se contradizem em suas obras. O pobre leitor tem que beber no cálice amargo das dúvidas. A dúvida gera confusão e loucura. Fausto, depois de ter embaraçado na poeira de sua biblioteca, exclama: estudei tudo com uma ânsia aguda, estudei tudo com uma ânsia louca, e hoje, pobre louco de cabeça infeliz, o que sei eu? A mesma coisa que eu sabia, só pude aprender que nada sei. O intelectualismo traz a neurastenia e as condições do sistema nervoso cérebro-espinhal. O homem que esgotou toda a sua vida na poeira das bibliotecas cai na confusão das dúvidas, e a única coisa que pode saber é que nada sabe. A dúvida destrói poderes ocultos. Os alunos do espiritismo sofrem a tortura de Tântalo. É muito triste viver comendo teorias. O melhor é transmutar a sabedoria em amor. O melhor é amar. A felicidade é o amor transmutado.
A consciência deve ser despertada com a chama abençoada do amor. Você tem que amar para alcançar a felicidade. A felicidade nada mais é do que o amor transmutado. O intelecto não faz nada além de congelar o pensamento dentro do cérebro. Quem quiser se tornar um iluminado deve reconquistar a infância perdida. A batalha das antíteses destrói os poderes ocultos. A batalha do raciocínio danifica os poderes da mente. Quem quer ter poderes ocultos deve acabar com a batalha do raciocínio. Aquele que quer ser um mágico deve ter a mente de uma criança. É melhor trocar a sabedoria pelo amor. O amor é a única coisa que pode nos tornar deuses. Capítulo 2. A consciência. A nós, gnósticos, a única coisa que nos interessa é o despertar da consciência. Defendemos a aristocracia do espírito e o despertar da consciência. Existe apenas uma grande alma. Essa alma é o anima mundi de Platão, o grande alaia do mundo, a alma intracósmica. Nossa consciência humana nada mais é do que uma centelha destacada da grande alma do mundo. Você tem que alcançar o despertar da consciência, conhecer todos os segredos da vida e da morte. É preciso atiçar a chama do espírito com a força do amor. Nossa consciência deve despertar em planos cada vez mais elevados. Devemos cultivar a cultura da consciência. O conhecimento que não se torna consciência serve apenas para danificar o corpo mental. No Oriente, a consciência é chamada de Budi. O Budi é nossa consciência superlativa. O corpo búdico é nossa alma espiritual. Aquele que alcança o despertar da consciência cósmica torna-se um Deus inefável. A consciência cósmica desperta com a castidade, com a dor, com a música e com a meditação. Capítulo 3. Meditação. Quando o mago mergulha na meditação, o que ele busca é informação. A meditação é um sistema científico para receber informações internas. A meditação tem 4 fases. Primeira, asana, postura do corpo físico. O corpo deve permanecer em uma posição absolutamente confortável. Segundo, dharana, concentração, devemos separar nossa mente de todos os tipos de pensamentos terrenos. Os pensamentos terrenos devem cair mortos diante dos portões do templo. Devemos concentrar a mente somente dentro, em nosso íntimo. Terceiro, dhyana, meditação, o discípulo deve meditar nesses instantes no íntimo. O íntimo é o espírito. Lembrem-se de que seus corpos são o templo do Deus vivo e que o Altíssimo habita em vocês. O discípulo deve adormecer profundamente tentando conversar com seu íntimo. Quarto, samadhi, êxtase. Se o discípulo conseguiu adormecer meditando em seu íntimo, então entra no estado de samadhi e pode ver e ouvir coisas inefáveis, e conversar familiarmente com os anjos. É assim que a consciência desperta de sua letargia milenar. Assim podemos adquirir a verdadeira sabedoria divina sem a necessidade de prejudicar os poderes da mente com a batalha do raciocínio, nem com o vão intelectualismo. A meditação é o pão diário dos sábios. Capítulo 3. Meditação. Quando o mago mergulha na meditação, o que ele busca é informação. A meditação é um sistema científico para receber informações internas. A meditação tem 4 fases. Primeira, asana, postura do corpo físico. O corpo deve permanecer em uma posição absolutamente confortável. Segundo, dharana, concentração, devemos separar nossa mente de todos os tipos de pensamentos terrenos. Os pensamentos terrenos devem cair mortos diante dos portões do templo. Devemos concentrar a mente somente dentro, em nosso íntimo. Terceiro, dhyana, meditação, o discípulo deve meditar nesses instantes no íntimo. O íntimo é o espírito. Lembrem-se de que seus corpos são o templo do Deus vivo e que o Altíssimo habita em vocês. O discípulo deve adormecer profundamente tentando conversar com seu íntimo. Quarto, samadhi, êxtase. Se o discípulo conseguiu adormecer meditando em seu íntimo, então entra no estado de samadhi e pode ver e ouvir coisas inefáveis, e conversar familiarmente com os anjos. É assim que a consciência desperta de sua letargia milenar. Assim podemos adquirir a verdadeira sabedoria divina sem a necessidade de prejudicar os poderes da mente com a batalha do raciocínio, nem com o vão intelectualismo. A meditação é o pão diário dos sábios. Capítulo 4. A mulher. A mulher é o mais belo pensamento do Criador, feito carne. A mulher é a porta do Éden. Você tem que aprender a desfrutar do amor com muita sabedoria. Antes de Deus tirar Eva da costela de Adão, ele estava sozinho no Éden. O homem e a mulher devem formar um único ser novamente para retornar ao Éden. Deus brilha gloriosamente sobre o casal perfeito. É melhor desfrutar do amor do que envelhecer na poeira das bibliotecas.
Quem quiser se tornar um deus não deve derramar o sêmen. A água deve ser transmutada em vinho. A água transmuta-se em vinho de luz quando reprimimos o impulso animal. O homem deve retirar-se da mulher, sem ejacular o sêmen. O desejo contido faz subir nosso licor seminal ao cálice do cérebro. É assim que todos os nossos poderes despertam. É assim que o fogo sagrado do Espírito Santo desperta em nós. É assim que todos os nossos poderes despertam e nos tornamos deuses. Os hindus falam em despertar o Kundalini, e nós dizemos que o Kundalini desperta praticando magia sexual com a mulher. Quando o homem se acostuma a retirar sem derramar o sêmen, adquire os seguintes poderes: intuição, clarividência, audição mágica, telepatia, poderes sobre a vida e a morte, poderes para nunca morrer, poderes sobre relâmpagos e tempestades, sobre furacões e sobre a terra. O homem saiu do Éden pelas portas do sexo, e somente por essa porta ele pode entrar no Éden. A mulher é a porta do Éden. Nós amamos a mulher. Capítulo V. A música. A música vem dos mundos superiores. A música tem o poder de despertar a consciência nos mundos superiores. A música é o verbo de Deus. É melhor cultivar a arte da música do que perder tempo na batalha do raciocínio. A música é a palavra de Deus. A verdadeira música é a música clássica. A música afro-cubana, guarachas, porros, mambos, cumbias, etc., só serve para despertar paixões animalescas. Ouçamos sempre com devoção Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovsky, Strauss, Handel, etc. Capítulo 6. As flores. Os gnósticos devem sempre ter um jardim em casa. Devemos sempre cultivar nosso jardim. As flores nos lembram a alegria inefável dos halls do Nirvana. Capítulo 7. A Trindade. Quando o pai se une à mãe, nasce o filho. O muito amado pai, o filho altamente adorado, o muito sábio Espírito Santo brilhe dentro de nossos corações. Quando um homem e uma mulher se unem, eles podem transformá-los em deuses. É assim que a Trindade se faz carne em nós. É assim que nossa consciência se critica. Capítulo 8. Simplicidade. Devemos ser simples para ser sábios. Devemos acabar com todo tipo de racionamento. Devemos acabar com todos os tipos de desejos, emoções, paixões, ódio, egoísmo, violência, desejo de acumulação, intelectualismo, preconceitos sociais, etc. Devemos ter a mente de uma criança, devemos ser puros e simples. Devemos amar intensamente a mulher e alimentar-nos diariamente com o pão da meditação. Só assim podemos alcançar o despertar da consciência crística. Só assim nos tornamos deuses. Capítulo 9. Amor mágico. Conheci homens que faziam milagres e prodígios. Esses homens eram em sua maioria analfabetos. Quando conheci seus segredos, fiquei surpreso ao ver que todo o seu poder residia em orações simples, aparentemente sem importância. No entanto, esses homens realizaram milagres e prodígios que homens de 40 e 50 anos de estudo espiritual não eram capazes de realizar. Todo o poder daqueles homens simples e analfabetos estava na fé. Conheci um homem que transformou seu rosto e ficou invisível. Aquele homem não entrou na bala nem na faca. Aquele homem tinha toda a sua fé no anjo Gabriel. O homem me contou seu segredo. A chave era muito simples. O homem abençoou os 4 pontos cardeais, então fez uma oração do anjo Gabriel, que literalmente diz assim: o sol tem 13.000 raios, a lua tem 13.000 raios, 13.000 vezes que meus inimigos se envergonhem. O homem orou ao anjo Gabriel, e o anjo tornou invisível, ou transformou seu rosto, ou o protegeu da bala ou da faca. O intelectual vive pulando de escola em escola, de seita em seita, de livro em livro, e entre tantas contradições e teorias, acaba perdendo a fé. Essa classe de pessoas depois de 40 e 50 anos de estudos espirituais é mais miserável do que qualquer analfabeto. A dúvida destrói seus poderes ocultos, e suas práticas esotéricas falham retumbantemente porque lhes falta fé. Cristo disse: tenha fé como um grão de mostarda e você moverá montanhas. Eu, Aumveor, Buda Avatara da nova era de Aquário, declaro que a fé é o mais tremendo poder mágico que existe no universo. Capítulo X. Santidade. Sem a santidade nada se consegue. O crime também está escondido entre o incenso da oração. Todas as escolas espíritas estão cheias de adultérios, fornicações, fofocas, invejas, calúnias, etc. O orgulho se veste com a túnica da humildade, e entre as vestes da santidade, o adultério se veste de santo.
Os piores males que conheci na vida vi nas escolas espíritas. Parece incrível, mas entre o óleo de mirra e o incenso da paz, também se esconde o crime. Os devotos escondem seus crimes no segredo de seus templos. Os profanos têm o mérito de não esconder o crime. Os devotos sorriem cheios de fraternidade e enfiam a adaga da traição nas costas de seu irmão. Samael Alveor. O poder está na cruz. A cruz para os gnósticos não é de forma alguma um símbolo convencional, mas a representação de uma lei invariável, que abrange toda a gama, todos os fatos da natureza, sem nenhuma exceção. Quem conhece os fundamentos da química sabe que a reação dos elementos só ocorre quando os cruzam entre si. Por exemplo, a fórmula química da água H2O é simplesmente o cruzamento de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio de tal sorte que a água, um fluido precioso e indispensável à vida orgânica, é fruto da cruz. O poder de produzir água está na cruz do hidrogênio e do oxigênio. A harmonia na marcha de um sistema de mundos depende do ponto magnético crucial, onde se equilibram as duas forças centrífuga e centrípeta, de tal forma que a força que sustenta os mundos está na cruz magnética dos espaços. Uma célula masculina chamada zoosperma é cruzada com uma célula feminina chamada óvulo e desse cruzamento resulta a entidade humana, de tal forma que o homem é o resultado do cruzamento do zoosperma masculino e do óvulo feminino. Nada pode vir a existir sem o poder da cruz. Um aperto de mão sincero e ideal cruza e harmoniza o afeto mútuo de duas pessoas. Assim a cruz no aperto de mão torna vivo o afeto entre duas almas. Um belo jovem caminha pela rua e encontra uma bela senhora. Seus olhares se encontram e desta cruz prodigiosa, sutil e impalpável, mas real em seu poder mágico, nasce um carinho. Nasce um amor que vai organizar um lar e produzir efeitos surpreendentes, como a multiplicação das espécies, a grandeza de um país e talvez o aparecimento de um gênio que aumentará o progresso da ciência ou da filosofia para melhorar o mundo, de tal forma que a cruz magnética dos olhares mostra e demonstra que o poder está na cruz. Uma semente é introduzida na Terra e pelo cruzamento de seu poder com os elementos químicos que constituem a estrutura do planeta, são produzidas árvores, flores, sementes e frutos que aumentam multiplicando as espécies ad infinitum, de tal forma que o poder está na cruz. Sem a cruz nada de novo existe, nem o velho poderia ser transformado, de modo que os gnósticos, sábios por excelência, sabem exatamente o valor da cruz e a adoram, não com base em qualquer crença, mas em conhecimento absoluto, imediato. Os gnósticos são místicos da verdade e ávidos por conhecer todas as coisas, deixando de lado toda crença como algo inútil, pois isso torna o homem estúpido e inconsciente, e estupidez e inconsciência são usadas pelos ousados para governar e dirigir as multidões inocentes, que como cordeiros seguem chefes tão estúpidos e inconscientes quanto eles. A cruz é a razão de ser de todos os fatos da natureza, e nesta lei não há exceções. Quando alguém expõe uma ideia sobre algum aspecto filosófico, social ou científico, essa ideia se cruza com as que os ouvintes têm e assim novas reações são produzidas, seja para encontrar a verdade que o locutor expõe, seja para rejeitar suas afirmações, se o seu conhecimento não for bem fundamentado. De tal forma que no cruzamento de ideias, as inteligências são testadas e as verdades são descobertas, eliminando o errôneo. O olhar se cruza com algum ser ou objeto, e nesse cruzamento se obtém experiência sobre seres e coisas. As substâncias proteicas dos alimentos que ingerimos, quando cruzadas com nossa vida fisiológica celular, produzem reações cruciais para renovar a vida da célula gasta e criar uma nova. Se a substância não se adapta ao nosso organismo, o cruzamento bioquímico da substância, com as secreções dos órgãos internos específicos, produz uma reação a ser eliminada oportunamente do organismo. A cruz contém o mistério de todos os poderes imagináveis, sejam eles físicos, intelectuais ou morais. Não há pessoa que filosoficamente, cientificamente e racionalmente possa encontrar qualquer fato que não dependa do poder da cruz. Assim, mais uma vez, podemos afirmar enfaticamente que o poder está na cruz e que a cruz natural e científica dos gnósticos nada tem a ver com crenças, nem com instrumentos de tortura de qualquer natureza. A cruz dos gnósticos é o poder do universo construindo átomos, moléculas, células, órgãos, organismos, mundos e sistemas de mundos. Como no aspecto intelectual, é o cruzamento de ideias que produz novos estados de consciência. No aspecto moral ou sensível,
A cruz é a força que provoca todas as sensações maravilhosas que enobrecem e dignificam a alma. Quando as melodias musicais se cruzam com a capacidade auditiva do ser psicofísico de quem escuta, produz-se um belo eclodir na sensibilidade da alma e assim resulta a harmonia interior desse precioso cruzamento de sons, ao encontrar os olhos com uma beleza natural, como uma flor ou uma bela mulher, surgem na alma sentimentos de inspiração divina, que fazem a consciência descobrir as fontes íntimas da perfeição, encontradas na harmonia das formas. Ao se cruzarem o pensar e o sentir, o ser humano encontra-se não só em perfeita harmonia, mas com capacidade suficiente para empreender com êxito o trabalho que lhe compete. Você tem que aprender a pensar como filósofo e sentir como artista, porque ao reunir em um amálgama precioso e crucial o pensamento elevado do filósofo, a sensibilidade divina do artista, o encantamento mágico da alma do verdadeiro super-homem surge. Esse cruzamento de pensamento e sentimento em perfeita concordância e harmonia é o que permite o desenvolvimento do lado místico e espiritual da existência. Bendita e divina cruz, em tua preciosa estrutura se escondem todos os mistérios da natureza e da vida. Estudo individual dos chakras. Introdução. O homem é um trio de corpo, alma e espírito. Entre o corpo e o espírito existe um mediador, esta é a alma. Nós gnósticos sabemos que a alma está vestida com um traje maravilhoso, isto é, o corpo astral. Já sabemos por nossos estudos gnósticos que o astral é um organismo duplo dotado de maravilhosos sentidos internos. Os grandes clarividentes nos falam sobre os 7 chakras, eles os descrevem em grande detalhe. Esses chakras são realmente os sentidos do corpo astral. Esses centros magnéticos estão em estreita correlação com as glândulas de secreção interna. No laboratório do organismo humano, existem 7 ingredientes submetidos a um tríplice controle nervoso. Os nervos, como agentes de aplicação da lei do triângulo, controlam o septenário glandular. Os 3 diferentes controles nervosos que interagem entre si são os seguintes. Primeiro, o sistema nervoso cerebroespinal, agente das funções conscientes. Segundo, o sistema nervoso grande simpático, agente das funções subconscientes, inconscientes e instintivas. Terceiro, sistema parasimpático ou vago, que colabora parando as funções instintivas, sob a direção da mente. O sistema cérebro-espinhal é o trono do espírito divino. O sistema simpático grande é o veículo do astral. O preguiçoso ou parasimpático obedece às ordens da mente. 3 raios e 7 centros magnéticos são a base de qualquer cosmo, tanto infinitamente grande quanto infinitamente pequeno. As 7 glândulas mais importantes do organismo humano constituem os 7 laboratórios controlados pela lei do triângulo. Cada uma dessas glândulas tem seu expoente em um chakra do organismo. Cada um dos 7 chakras está localizado em estreita correlação com as 7 igrejas da medula espinhal. As 7 igrejas da coluna controlam os 7 chakras do sistema nervoso simpático grande. As 7 igrejas entram em intensa atividade com a ascensão do Kundalini pelo canal espinhal. A Kundalini mora nos elétrons. Os sábios meditam nele, os devotos o adoram. A Kundalini é o fogo encerrado nos átomos seminais, a ígnea substância eletrônica do Sol que, ao ser liberada, nos transforma em deuses terrivelmente divinos. Os fogos do coração controlam a ascensão da Kundalini. É a energia primordial encerrada na igreja de Éfeso. Esta igreja está localizada 2 dedos acima do ânus e 2 dedos abaixo dos órgãos genitais. A divina serpente de fogo cochila dentro de sua igreja enrolada 3 vezes e meia. Quando os átomos solares e lunares fazem contato no tribeni, próximo ao cóccix, desperta a Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. À medida que a serpente sobe pelo canal espinhal, ela ativa cada uma das 7 igrejas. Os chakras gonadais, glândulas sexuais, são dirigidos por Urano. E a glândula pineal, localizada na parte superior do cérebro, é controlada por Netuno. Existe uma correlação íntima entre este par de glândulas e a Kundalini deve conectá-las com o fogo sagrado para alcançar a plena realização. Apresentamos este estudo dos chakras para todos os investigadores e aqueles que desejam se conhecer intimamente. No movimento gnóstico cristão internacional você encontrará o elo que faltava. Vá em frente, vá em frente. Estudo individual dos chakras. Muladhara Chakra ou Igreja de Éfeso. O Muladhara Chakra ou Igreja de Éfeso é o lótus com 4 pétalas esplêndidas. Este chakra tem o brilho de 10 milhões de sóis.
No centro do chakra existe um quadrado amarelo, que representa o elemento terra. Significa que a terra elemental dos sábios é conquistada pelo poder deste chakra. Dentro do quadrado aparece um triângulo invertido que encerra aquela misteriosa força cósmica especial chamada Kundalini. Este é o chakra de suporte com os outros chakras acima dele. A Kundalini é enrolada em 3 voltas e meia como uma cobra, dá poder e energia aos outros chakras. Abrir o Muladhara Chakra significa despertar a Kundalini. A cor deste centro é vermelho sujo, no ser humano comum, vermelho-amarelo no iniciado e vermelho-púrpura no iniciado místico. Dentro do canal Sushumna encontramos um canal chamado Brahmanadi, que é o canal por onde passa o Kundalini. A extremidade inferior do Citra é chamada Brahmavar. Chama-se assim porque é a porta de Brahman, Deus, ou seja, é a porta da energia de Deus ou do Kundalini, pois por esta porta deve passar para o Brahmarandra, localizado no cerebelo. Chitra é o que os yogis mais amam, é um fio fino de um lótus brilhante de 5 cores, localizado no centro do Sushumna. É a parte vital do corpo chamada caminho superior e é o doador da imortalidade. Ida e Pingala pertencem à cadeia simpática. Ida começa no testículo direito e termina na narina esquerda. Pingala parte do testículo esquerdo terminando na narina direita nos homens. No sexo feminino partem dos ovários, invertendo-se harmoniosamente segundo a lei das polaridades. Ida começa no ovário esquerdo e Pingala no direito. Esses nadis começam nas gonadas e se encontram cruzando o Muladhara Chakra com o Sushumna. Este ponto da travessia é chamado Tribeni. Ida Nadi também é chamado de Chandra Nadi. Pingala Nadi é chamado Surya Nadi. Chandra Nadi, canal para a energia da lua. Surya Nadi, conduto da energia do sol. Ida, frio negativo, pálido. Pingala, quente, positivo, ligado. Ida e Pingala são indicadores do tempo. Sushumna é quem os absorve, ou seja, Sushumna representa a coluna termométrica da ascensão do fogo. Os átomos solares e lunares sobem na direção deste primeiro chakra, bipolarizando assim a energia em positiva e negativa respectivamente. Essas energias sobem por esses canais simpáticos quadridimensionais Ida e Pingala até o cálice do cérebro. Esses 2 canais simpáticos são as cobras que se enroscam na haste do caduceu de Mercúrio, o grande símbolo de Paracelso, professor de LB e pai da medicina. Este símbolo foi adotado pela ciência médica como um símbolo da medicina, mas esotericamente sempre representou um dos segredos mais zelosamente guardados nas escolas de mistério. O Muladhara Chakra está localizado abaixo do Kanda, localizado atrás dos órgãos sexuais, assemelha-se a um ovo e está localizado exatamente sobre o chakra. Através da transmutação é possível unir os 3 nadis que produzem o despertar do Kundalini. O Muladhara está intimamente relacionado com os órgãos sexuais. Nos planos internos existe um ser relacionado ao Muladhara Chakra, é Devi, Kundalini. Quando você quer aumentar a energia, você pede ajuda. Quando o místico mergulha na meditação, hindustanis dizem que entram em contato com Devi. Sozinhos nada podemos. A quem nada pede, nada é dado. Quem não pede, não precisa. Existem muitos divais ou mestres que auxiliam e acompanham o desenvolvimento da Kundalini e dos chakras, sem a necessidade de o discípulo perceber. A serpente ígnea sai da bolsa membranosa onde estava encerrada e sobe pelo canal medular até o cálice, cérebro. Do canal medular saem certos fios nervosos, que ligam os 7 chakras no astral, relacionados com os 7 plexos no etérico e com 7 glândulas no físico. A Kundalini ativa os 7 centros magnéticos, coordena de maneira maravilhosa a atividade de todos os 7 chakras. Poderíamos representar tudo isso por um bastão com 7 rosas perfumadas e lindas. A vara representa a coluna vertebral e as 7 rosas aos 7 chakras ou centros magnéticos. As hastes delicadas dessas 7 rosas de fogo são os fios finos que unem a coluna vertebral. O advento do fogo é o maior acontecimento do iniciado. Das 4 pétalas do centro magnético onde a serpente está enrolada, apenas 2 são ativas, com a iniciação as outras 2 se tornam ativas. Svadhisthana Chakra ou Igreja de Izmir. Esta igreja está localizada no Nadi Sushumna na próstata, útero na mulher, a cor é igual ao puro sangue vermelho. 6 nadis emanam deste centro, que se parecem com pétalas de lótus. Tem controle sobre a parte inferior do abdômen, rins, etc. As vibrações produzidas pelas pétalas são representadas pelas letras sânscritas, Ban, Jan, Men, Vam e Lau.
Este chakra é a morada de Apas. Na câmara central, cresce uma lua de extraordinária beleza. O yogi que medita neste chakra perde o medo da água e aprende a dirigir as criaturas elementais da água, bem como conhecer as diferentes entidades astrais. Sua função é receber os glóbulos vitais espalhados na atmosfera, distribuindo a energia ou prana nestes contidos por nadis especiais para cada um dos outros chakras. A principal missão deste centro é fornecer a vitalidade do corpo físico, carregando todo o sistema com prana. Existem prana de diversas cores e o rosa é o mais solicitado pelo sistema nervoso humano, e sua falta no organismo dá origem a uma série de doenças ditas nervosas. No homem, este chakra governa o sentido do paladar e controla a função dos rins e da região abdominal inferior do corpo físico, incluindo as pernas, é análogo e influencia as glândulas suprarrenais. Os professores apontam que no centro do chakra existe um crescente branco misticamente relacionado ao elemento água. Este chakra protético, uterino na mulher, quando entra em atividade, confere o poder de sair do corpo físico em corpo astral, podendo investigar os grandes mistérios da vida e da morte. Chakra Manipura ou Igreja de Pérgamo. Continuando com a subida do Monte Meru segundo o esoterismo oriental, ou coluna vertebral, encontramos a terceira igreja, ou Chakra Manipura, também conhecida como Lótus do Umbigo por estar localizada na região lombar, oposta ao umbigo e intimamente relacionado ao plexor. Sua velocidade de vibração faz com que pareça a visão clarividente, a cor de nuvens escuras carregadas de chuva. Possui 10 pétalas, dentro dela existe um espaço triangular vermelho alaranjado brilhante, relacionado ao elemento fogo e ao Tata Tejas. O prana que este chakra absorve e distribui é responsável por todas as funções digestivas, atividade do fígado, baço, pâncreas, rins e todas as outras glândulas e órgãos ligados à nutrição e excreção. Também está ligado ao fluxo menstrual nas mulheres e influencia o sentido da visão em ambos os sexos. Seu ponto focal no corpo é o pâncreas. Este é o cérebro das emoções. Temos uma verdadeira estação sem fio estabelecida dentro do organismo humano. O centro receptor é o centro umbilical. A antena transmissora é a glândula pineal. As ondas mentais de quem pensa em nós chegam ao centro umbilical ou cérebro das emoções e depois passam para o cérebro intelectual, onde esses pensamentos se tornam conscientes para nós. Este é o poder da telepatia. Nos planetas cuja humanidade progrediu internamente, este chakra, como os demais, está plenamente desenvolvido em todos os seres humanos. No planeta Mercúrio, por exemplo, quando algum cidadão emite um pensamento ruim, é punido por escândalo público. Este chakra é um dos impulsionadores das saídas astrais. Cada um dos chakras tem seu pranava ou bija, som, de uma letra sânscrita que faz parte do alfabeto de 50 letras sânscritas. O desenvolvimento dos nossos chakras está relacionado com as iniciações menores, embora não despertem totalmente com as iniciações dos mistérios maiores, são capazes de despertar completamente. É um trabalho delicado, com o qual se deve ter muita paciência e tenacidade. São as forças do verbo que age, o manejo sábio do verbo. Quem desperta esse chakra pode curar doenças do estômago e do fígado, pois esse chakra está relacionado a esses órgãos vitais. O Manipura possui 10 yoga nadis ou 10 letras sânscritas que fazem o chakra vibrar e são OAM Tan. Eles, Tan, Tom, Dan, Nam, Pan, Fão, repete-se de pétala em pétala. Tem um triângulo dentro que representa Agni ou fogo. Chakra Anahata ou Igreja de Tiatira. Na altura do coração relacionado ao plexo cardíaco, este chakra está localizado no Nadi ou Sushumna, sua cor é vermelho vivo. Dentro do chakra há 2 triângulos que se cruzam, de cor preta. Dentro desses triângulos está o centro de nosso ser individual, a própria chama do divino, que brilha como a chama constante e pontiaguda de uma lâmpada, tem o elemento ar, o Vayutata. Quando este chakra é desenvolvido, o ar é dominado, as saídas astrais e muitas virtudes sáticas, poderes, domínio do estado de Jina são desenvolvidos. Tem 15 yoga nadis que são KM, Kão, Gan, Gon, Gnão, Shan, Shão, KM, Gnão, Tan, Tan. Governa o sentido do tato, o sistema circulatório, o sistema locomotor e o sistema respiratório, e influencia o funcionamento da glândula timo. Seu desenvolvimento está intimamente relacionado com o surgimento da Kundalini. Seu mantra é a vogal, o com som alongado.
É muito importante que se desenvolva antes que esfrie, senão a pessoa se torna um intelectualizador. As pessoas que meditam neste chakra percebem ou ouvem o som de anhata, que está intimamente relacionado com forrá. Este som é concebido quando pronunciamos a vogal U como um som doce e tranquilo. É controlado por um ser ou professor. Um exercício para despertar este chakra é a meditação, e o poder da intuição é conquistado. Outro exercício que deve ser feito entre 5 e 6 da manhã é: relaxe, sente-se confortavelmente voltado para o leste, onde você visualiza uma grande cruz dourada que reflete sua luz ao nosso coração e começa a vocalizar o puro, prolongando o som ao arredondar a boca. É repetido por 10 minutos ou mais. A vocalização e a meditação desenvolvem esta igreja, santuário do amor. O amor é tão puro quanto a estrela da manhã. O amor é universal, impessoal, inefável, desinteressado. Este chakra também confere o poder de inspiração e sai em corpo astral. A cárdia, ou centro do coração, está intimamente relacionada com o coração do sistema solar. O homem é um universo em miniatura. Se queremos estudar o universo, devemos estudar o homem. O chakra do coração tem 12 pétalas, 6 ativas e 6 inativas. Com a energia Kundalini, todas as 12 pétalas entram em atividade. A descrição hindustani deste chakra é maravilhosa, que não é prudente no momento transcrever. A cárdia é o centro magnético relacionado à viagem astral. Quem quer conquistar o poder de sair em corpo astral à vontade deve mudar totalmente o seu tipo de vibração. Isso só é possível desenvolvendo a cárdia. A saída no astral é mais emocional e sentimental. O intelecto frio nada tem a ver com as saídas no corpo astral. O cérebro é lunar, o coração é solar. Para sair em corpo astral é necessária a emoção superior, um certo tipo de emocionalidade, sentimento, uma supersensibilidade muito especial e sono combinado com meditação. Essas qualidades só são alcançadas com o desenvolvimento da cárdia. Vishuddha Chakra ou Igreja de Sardis. Está no Nadi Sushumna, plexo laríngeo relacionado ao elemento éter, o tata correspondente à caixa. Subindo pelo canal sutil dentro da coluna vertebral, o próximo ponto onde os mundos visível e invisível entram em contato é o Vishuddha Chakra ou centro de grande pureza. Esta igreja está ligada a uma ordem de ser altamente evoluída, é a porta de entrada para o plano da sabedoria eterna. Sua localização é na base da garganta, na junção da coluna vertebral e da medula oblonga, na glândula tireoide. Seus 16 yoga nadis e suas vibrações são representadas por 16 letras sânscritas, é de cor azul profundo. O desenvolvimento dá ao iniciado muitos poderes, o principal deles é a clareaudiência, com a qual ele escuta no mundo físico as palavras dos mundos superiores, ele as escuta internamente. Este chakra está relacionado com o plano mental. Devemos aprender o manejo sábio do verbo. Este chakra está relacionado com o verbo universal da vida. É preciso entender que existem silêncios criminosos e palavras que ferem. Há outras palavras que dizem que há um pequeno anão que pode incendiar cidades e que raramente pode trazer paz e harmonia. Esse pequeno anão é a língua. Com o desenvolvimento do chakra laríngeo compreendemos o esoterismo de todos os livros sagrados. Conhecer-se-á o passado, o presente e o futuro de tudo que existe no universo. A garganta é um útero onde a palavra é gestada. Os professores criam com a força do verbo. O Kundalini é criativo na laringe. Arna Chakra ou Igreja da Filadélfia. Está no Nadi Sushumna. No corpo físico está relacionado ao plexo cavernoso entre as sobrancelhas. É também chamado de sentido espacial ou terceiro olho. A cor do chakra é o branco puro. É o olho da clarividência. Ao despertar este chakra, obtém-se os 8 Siddhis ou poderes maiores, e os 32 poderes menores. Está intimamente relacionado com a glândula pituitária. Este chakra tem funções muito importantes, possui 96 pétalas, das quais 48 são rosa e 48 violeta pálido. Cada uma dessas cores ocupa metade do chakra, de modo que em alguns compêndios é descrito como tendo apenas 2 pétalas. As funções deste centro estão ligadas à clarividência nos planos superiores do universo, permitindo ao iniciado levar suas investigações ao átomo, cuja estrutura pode ser claramente percebida e analisada. Da mesma forma, as faculdades deste chakra nos permitem observar um sistema solar. A técnica para atingir tal poder de visão é mais ou menos a seguinte: o operador varia o tamanho do chakra até tomar as dimensões do objeto a ser observado. Dessa forma,
Surge uma relação de igualdade dimensional entre o sujeito e ele mesmo. O clarividente deve ser tão simples e humilde como a tímida e perfumada flor da noite estrelada. Existem dois tipos de clarividência: a clarividência objetiva, aquela possuída por um verdadeiro mestre e que nunca pode estar errado. A clarividência subjetiva, na qual o chakra não atingiu seu pleno desenvolvimento, se a intuição não for despertada, muitos erros podem ser cometidos. Os chakras Ajna e Sahasrara estão intimamente ligados. O Ajna é um pequeno portão através do qual os poderes do Sahasrara Chakra se manifestam. O Ajna é um servo do Sahasrara. O Sahasrara Chakra, ou Igreja de Laodiceia. Na parte superior da cabeça com o disco virado para cima, está este chakra, também chamado de Lótus das 1000 pétalas, na verdade tem 972 pétalas. Está localizado no nível do topo da cabeça, local do olho da polividência. As 50 letras do alfabeto sânscrito repetem-se incessantemente de forma harmoniosa. É de cor dourada nos mestres. Em outras pessoas tem uma cor violeta com uma parte central amarela. Quando brilha totalmente, é o símbolo da coroa dos mestres, possui 12 estrelas que representam os 12 poderes do homem. Está intimamente relacionado com a glândula pineal. Nesta região habita um átomo superdivino. Os hindustas dizem: quando a serpente Kundalini é despertada, ela se eleva ao Sahasrara, dando iluminação e sabedoria total. Dá poderes estranhos e domínio sobre inimigos gêmeos, tempo e morte. Gnóstico Pai Nosso, porque tu és o Pai de todas as criaturas. Quem está no céu? Porque você está no mais alto e nobre do meu ser. Santificado, porque você está entre minhas sobrancelhas e dará aos meus olhos espiritualidade e luz de sabedoria. Seja seu nome, porque você está em minha laringe criativa e dará à minha língua a virtude de despertar seu amor em todos os corações. Venha ao seu reino, vinde ao meu coração, por causa dele fiz o vosso altar e da minha alma o vosso templo, e do meu amor a vossa morada. Faça a tua vontade ao e assim na terra como no céu. Eis aqui o servo do Senhor, e faz em mim a tua vontade. Alma humana, o pão nosso dá-nos hoje, o alimento e todas as nossas necessidades mentais e espirituais, tu és o doador dos bens. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Divino Mestre que veio lavar nossas almas com seu precioso sangue, e com sua paixão e morte nos ensinou a perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal e perigo. Divino Rabi, se estamos contigo livramo-nos das tentações e de todos os perigos, não nos permitas afastar-nos de ti. Entregamos este maravilhoso feitiço para essas pessoas, que sofrem perseguições na terceira e quarta dimensões, sejam libertadas de seus inimigos ocultos. Os 10 mandamentos da Era de Aquário. 1. Amarás o teu Deus interior e o teu próximo como a ti mesmo. 2. Você estudará a doutrina secreta do Salvador do mundo. 3. Nunca culpe seu próximo ou fale palavras imodestas ou vãs. 4. Você deve se sacrificar por amor à humanidade e amar seus piores inimigos. 5. Você deve obedecer à vontade do Pai, tanto no céu quanto na terra. 6. Você não deve cometer fornicação ou adultério em pensamento, palavra e ação. 7. Lutarás contra o mundo, o diabo e a carne. 8. Você deve ser infinitamente paciente e misericordioso. 9. Você praticará o arcano AZF com sua mulher. 10. Lavarás os pés nas águas da renúncia. Quem cumpre com exatidão estes mandamentos se autorrealiza intimamente, porque pode fazê-lo se aprofundar estes estudos altamente filosóficos, científicos e revolucionários.